Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Vamos lá, bom dia, 8:02. Vamos ao nosso Mais Personalidade de toda sexta-feira, esperado por aqui. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E hoje nosso convidado, um convidado muito especial, um grande amigo, parceiro, competente, professor doutor Rafael Otaviano, que é doutor e faz pós-doutorado em políticas públicas do esporte, também é secretário de esportes e lazer aqui no município de Paranavaí. Antes de saber da história, deixa eu pegar o bom dia. Rafael, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, doutor. Bom dia, Anderson, Mirim. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, parabenizar vocês por esse quadro, né? Acho que é importante, a gente conversava aí anteriormente, né? Trazer para a população, mostrar um pouquinho das pessoas aí que têm a sua trajetória de vida no município de Paranavaí, né? Existe um conceito chamado mimetismo, né? Então a gente sempre olha para o vizinho. Então Maringá tem gente boa, Londrina tem gente boa, mas Paranavaí também tem muita gente que faz a história aí, inclusive em nível estadual e nacional. Olha, e você é uma personalidade da nossa cidade. Quando foi ventilado o seu nome, passou rapidamente pelo crivo da Rádio Mais, uma pessoa que tem várias especializações, já tem formações em 3 áreas. Mas antes, né, deixa eu saber um pouquinho, conta um pouquinho da sua história para nós. Você é nascido aqui em Paranavaí? Doutor, sou nascido em Paranavaí, né? Fui criado aqui, muito embora tenha ido para Minas Gerais um curto período de tempo, morei lá, né? Meu pai acabou indo trabalhar. E a gente retornou para Paranavaí, né, onde eu passei toda a minha adolescência e juventude. Como quase todos os garotos, eu sonhava em ser um jogador de futebol, né? Tive a oportunidade aí de passar pela base do ACP, jogar futsal, mas acabou não acontecendo, né? A gente até conversava em off, naquele período era muito difícil você ir para um clube de futebol, é diferente de hoje, onde os clubes vêm aqui na tua cidade te buscar. E eu acabei não realizando esse sonho. Mas o esporte, o futebol, me trouxe muitos benefícios. Eu concluí o ensino médio por conta de uma bolsa de estudo, por causa do esporte. Eu ingressei no primeiro emprego no Unibanco, através do João Carlos, né, que me colocou. E ali foi a mudança da minha vida. Eu parti para os estudos. Com 23 anos jogando futsal, quebrei a perna. E com 26 já era treinador de futsal. E aí passei por algumas equipes aí, muito jovem, e seguindo sempre estudando e trabalhando com futsal. Algumas passagens também na Secretaria de Esportes, até que em um dado momento eu resolvi que eu ia fazer mestrado e doutorado e que eu seria professor universitário. E aí segui na área acadêmica, paralelo aí a algumas outras atividades que a gente acabou desenvolvendo. Que bacana, eu me lembro, quem não conhece o Rafael Otaviano, que é ligado no esporte, Rafael realmente era um craque, né? Jogou muita bola, como ele muito bem disse, jogou na base do CP, jogou na São Lucas, também vários anos aí no futebol amador. O seu primeiro emprego, você me falava, né? Você chegou a trabalhar no banco por conta que você jogava futebol, é isso? Na verdade, assim, com 17 para 18 anos, eu tinha meu pai e minha mãe tinham recém separados, sabe? Então foi uma fase muito difícil, eu era muito ligado ao meu pai, e meu pai acabou indo embora, e assim, ficou uma lacuna muito grande. E eu meio que me perdi um pouco, assim, né? Não em termos de droga, dessas coisas, não, porque o esporte sempre me segurou nesse sentido, né? Sim. Mas assim, eu dava muito trabalho na escola, eu cheguei a abandonar os estudos, né? E eu só queria jogar bola, futebol, futsal, ACP, São Lucas. E a minha mãe falou, olha, se você não quer estudar, você vai ter que trabalhar. E aí a gente teve uma oportunidade de ir para Empacel, na época, com o Ferretti e tal, e o Nivaldo queria que a gente continuasse aqui, os garotos aqui de Paranavaí. E aí ele prometeu, o Nivaldo Mazin, que ele ia tentar um emprego para nós, né? E aí conversando com o João Carlos era do Unibanco, o Etienne tinha acabado de ir embora para Empacel também, e o João Carlos me deu essa oportunidade. Então essa realmente acho que foi a grande virada da minha vida, né? E paralelo a isso eu tive que terminar o ensino médio, que minha mãe me obrigou. Cheguei aí pro Luther King, quem não lembra do Luther King? Reprovei no Luther King, reprovei porque eu peguei hepatite e reprovei por falta, porque era muito rápido e eu fiquei 30 dias. E aí o professor Wellington Belmonte me levou pro Evolutivo para jogar os jogos escolares e de lá eu concluí o segundo grau, já com um bom tempo de atraso.
E depois o banco exigiu que a gente estivesse pelo menos cursando uma faculdade. Aí foi quando eu entrei no curso de administração, não tinha educação física, reprovei 2 vezes o primeiro ano e conheci a minha esposa. Aí eu realmente dei uma melhorada na questão acadêmica. Ô Rafael, ô Anderson Silva, você vê que história, né? Isso é só o começo, né? Você que ligou o rádio nesse momento, estamos no quadro Mais Personalidades. Hoje nosso convidado é o professor Dr. Rafael Otaviano, que é secretário de Esportes e Lazer aqui no município de Paranavaí. Você vê a importância do esporte na vida da pessoa, né? Nós falamos aqui, né? Como que o esporte tira as crianças da rua e por muitas vezes coloca ela, entre aspas, num prumo, né, Rafael? Você é formado em administração, formado em educação física, está fazendo fisioterapia agora, né, está cursando, tem 4 especializações, tem mestrado, está fazendo pós-doutorado, e para você ver, você ficou um período, igual você disse, turbulento da sua vida, que você ficou meio perdido, não sabia o que fazer, já não estava estudando, e parece que o esporte te resgatou, né? Eu falo assim, né, hoje o esporte, assim, o atleta de rendimento não é você que escolhe, é o esporte que te escolhe. Hoje nós temos 319 atletas no Brasil que sobrevivem do recurso público como subsídio de fomento à prática esportiva. 319 no Brasil todo. E aí não está incluso jogador de futebol, futsal, porque esses são da iniciativa privada, são de times de futebol. Pensando assim no modelo olímpico, são só 319 que sobrevivem de recurso, que é a Bolsa Pódio, que é acima de R$ 5.000. Lembrando, para alguém que mora numa cidade, por exemplo, igual Rio de Janeiro, São Paulo, talvez R$ 5.000 não dê nem para ele se manter totalmente. Então, assim, eu enxergo muito o esporte como uma ferramenta de transformação social, né? Então, assim, quem vai chegar no topo vai passar por um crivo. Então, um percentual muito pequeno vai conseguir sobreviver do subsídio esportivo. Mas a grande maioria ela tem que servir como uma ferramenta de transformação social, como serviu para mim, né? Eu, pelas dificuldades que eu passei da separação do meu pai com a minha mãe, se não fosse o esporte, eu teria caminhado para coisas piores. Eu era muito bagunceiro, né? Eu conheci o Dr. Ademir lá no Cirandinha, fui expulso do Cirandinha, fui para Polo, fui expulso do paroquial, fui para o estadual, não concluí o ensino médio, abandonei, fui para o Luther King, fui para o Evolutivo, passei meu primeiro vestibular jogando tudo letra C, nem estudei, fui lá, joguei tudo letra C, passei, reprovei o primeiro ano da faculdade, fiz o primeiro ano de novo, reprovei, e aí eu conheci a minha esposa, que graças a Deus, né, acho que também foi o segundo ponto de transformação na minha vida, né, família, né? E a família, né, e a gente está junto até hoje com 2 filhos maravilhosos, um deles está se formando em educação física e está fazendo fisioterapia junto comigo. Olha, que então, bênção. assim, Estudando pai e filho pai juntos. e filho juntos, então, assim, isso é muito gratificante. Então, o esporte, eu vejo ele, assim, com viés muito de transformação social, e aqueles que, porventura, tiverem a felicidade de ser escolhidos pelo mercado esportivo, seguir a carreira como um Danilo Avelar, como um Miranda, como um Zeca, como um Bruninho, como vários atletas aí do atletismo e do vôlei de praia de Paranavaí. Ô Rafael, nem precisa falar por que o pessoal aí já faz 4 mandatos que você tá na vida pública, né? Ali trabalhando na prefeitura, hoje você é secretário de esportes, você é muito respeitado no meio, né? Eu me lembro que nós chamamos um convidado no Mais Personalidades ligado ao esporte, Anderson Silva, e a primeira pergunta que ela fez, mas e o Rafael já foi? Né? Então realmente você é muito ligado. O que te trouxe para a vida pública? Seu currículo mesmo, o seu interesse em relação a... Agora foi o Kaique, né? Mas vamos um pouquinho atrás antes de chegar ao Kaique. Eu passei pela gestão do Deusdete, Deusdete, em 2003. Começou pelo Deusdete. Voltei depois em 2007, 2008 com o Maurício Yamakawa, onde a gente realizou os maiores jogos da história do Paraná, né? Em 2007 os Jogos da Juventude do Paraná, fase final. Depois desse ano dividiram em 2 fases, de tão grande que foi os Jogos em Paranavaí. Voltei depois na primeira gestão do Rogério, né? E a gente trabalhou na primeira gestão, depois acabamos saindo, né? Ele trocou toda a equipe lá da Secretaria de Esportes. E foi interessante porque, assim, eu estava fazendo doutorado, né? E tinha feito o primeiro ano. Quando eu fui fazer o doutorado, eu abri mão de muitas coisas na minha vida. Pedi demissão em 4, 5 faculdades. Fui para lá morar num pensionato. Você dava aula nas faculdades? Dava aula. Pediu demissão? Pedi demissão. Olha. Nenhuma era concurso, tá? Então, assim, Sim, dava aula em Paranavaí, em Loanda, 2 em Paranavaí, uma em Loanda e uma em Moarama. E aí eu pedi demissão nas 4, guardei um dinheiro um ano antes e fui para Curitiba e paguei 1 ano de aluguel num pensionato morando com 9 pessoas. Olha. E comia no RU a 1,30, né, o restaurante universitário. E eu morava a 30 minutos de Curitiba. Para quem conhece Curitiba, é frio e chuva todos os dias, né? Então, assim, morava sozinho, muita saudade da família, mas resolvi fazer. Aí um dia o Kaique me convidou para ser secretário.
Kaique me fez um convite através de outras pessoas e tal. Conheci o Kaique de criança, da ligação com a família dele e tudo, mas assim, não era uma pessoa muito próxima a mim. E ele falou exatamente isso que você falou. Falou, olha, eu conversei com várias pessoas e o nome mais sugerido para secretário de esportes é você. Eu falei, Kaique, nesse momento eu não posso, porque o meu projeto de vida é o doutorado. Ele falou, olha, se não for você, eu não sei quem que eu vou colocar. Não tem outro nome, é você. E aí eu conversei com o meu orientador na época, o Raul Oziek, né? Foi fisiologista do Atlético, do Coritiba, e ele falou, não, você fez a escolha do doutorado, você tem que escolher, ou você vai ser secretário ou continuar o doutorado. E aí eu fiz a escolha pelo doutorado. No outro dia o Raul me ligou e falou, não, você é um cara 200%, cumpriu tudo no primeiro ano, porque eu fiz todas as disciplinas no primeiro ano, fiz todas as práticas docentes, fiz todas as produções, ficou só a tese para escrever. E aí ele falou, não, eu vou te liberar para você fazer. E aí eu vim. E o detalhe é que eu nunca fui filiado, né, a nenhum partido. Você não é partidário. Nunca fui filiado a nenhum partido. Então, assim, a escolha sempre foi técnica, né, a minha ida para a secretaria. Então, eu trabalhei, na época do Denilson, uma diretoria específica, que eu não lembro qual era, e depois na do Maurício, do Rogério, fui diretor-geral, num primeiro momento com o Zé Edgar, né, Zé Edgar, do qual eu aprendi muito. Saudoso Zé Edgar. Saudoso Zé Edgar, aprendi muito. Muito embora ele não fosse um cara específico da área do esporte, era um excepcional gestor. Então, assim, tive muito aprendizado. E depois com o Paulo Franzini, professor Paulo também, que além de ter sido meu professor na faculdade, foi secretário, foi meu técnico também de basquete, também foi uma pessoa que eu aprendi muito. E agora retornando aí para o segundo, já estamos quase indo para a reta final do segundo mandato, com o Kaique, que é uma pessoa também fantástica, cara, que me abriu essas portas também e eu tenho muita gratidão por tudo que ele faz, não por mim como Rafael, mas também pelo nosso município de Paranavaí. Como que é fácil trabalhar com pessoas sérias, né, Anderson Silva? É mais fácil quando você trabalha, a pessoa delega e confia, né? Você vê que o Rafael falou uma coisa muito importante. Eu não sou filiado em partido algum, né? Não é nenhum tipo de favor ou cabide de emprego, mas sim pela parte técnica. Antes de passar para o Anderson Silva, você escreveu livros também, né? Escritor também? Na verdade, assim, o primeiro livro foi sobre a história do futsal. Ele tem uma situação curiosa, porque ele saiu dos botecos. A gente ia para os bares e ficava discutindo quem tinha sido o melhor jogador de futsal em Paranavaí. Olha. Se tinha sido o Carmo, o Devaney, o Edson Queixada, o Paulo Alves. E aí a gente resolveu pesquisar. Então, assim, eu era treinador do Cianorte na época, e nos períodos de folga meu em Paranavaí, períodos de intersafra de campeonatos, eu ia para a Câmara Municipal e pegava todos os jornais que tem lá e começava a pesquisar um por um. Na época, eu fui fazendo na caneta. Então eu pegava, abria os jornais, chegava na página de esportes, via se tinha alguma coisa de futsal. Também fui no Jornal Diário Noroeste, pegamos fotos, eu e o João Carlos, né, a gente escreveu junto, e fomos atrás de várias pessoas. Então a gente escreveu um livro da história do futsal. Foi muito legal, porque teve assim, uma repercussão muito grande, porque muitas pessoas estavam inseridas no livro. O segundo livro foi a minha dissertação de mestrado, né? Síndrome de burnout em atletas jovens. Eu produzi junto com o professor D'Artagnan Pinto Guedes, que foi meu orientador de mestrado e co-orientador de doutorado. O professor D'Artagnan é uma das referências na área da atividade física e saúde, desenvolveu protocolos de dobra cutânea para predizer percentual de gordura, então isso fala por si só, né? Descobrir qual é o teu percentual de gordura com um compasso. E aí a gente ganhou o prêmio de produção literária, prêmio Orgulho Paranaense de Produção Literária em 2015. Né, fomos receber lá em Curitiba com vários atletas olímpicos e eu tive a oportunidade de apresentar esse livro em Lisboa, em 2015. Eu e o professor D'Artagnan, né, a gente esteve em Lisboa para fazer a apresentação desse livro e então foi bem legal também essa questão. E produzi mais 2 livros de futebol, né, online. Esses livros você tem um acesso restrito, né? E talvez a minha tese de doutorado, comportamentos de proteção em risco à saúde e síndrome de burnout em universitários, também se transforme num livro muito em breve. Anderson Silva tá dando risada ali, que currículo que tem o nosso convidado, o professor doutor Rafael Otaviano, né, meu amigo, secretário de Esportes de Saúde, secretário de Esporte e Lazer aqui do município. Que não deixa de ser saúde, né? Que não deixa de ser saúde. Aprendi isso contigo, né? Você sabe que tudo que o Rafael vai fazer, ele tem números na mão. Ele tem números. Essa pesquisa que começou desse teu livro aí, tudo que você faz, o Rafael não fala por falar, né? Ele apresenta o número, apresenta a fundamentação específica. Sabe o que fala, Anderson Silva? E ele falou para mim uma vez, né? Investir em esporte é investir em saúde. Exatamente, né? Bom dia, Rafael, bom dia aí a todos os ouvintes. Que coisa, né? Eu tava aqui só... É o que eu falo, aqui é uma aula, doutor. Toda sexta-feira é uma aula e hoje, com certeza, está sendo aí
em alto nível, né? Só uma curiosidade, eu conheci o Rafael com mais assim, foi no dia da eleição, né, Rafael? A gente estava trabalhando ali de fiscal e sentamos ali, ficamos conversando. Aí que eu pude ter assim, cara, já conheci ele de falar, quem nunca ouviu falar no Rafael, né? Mas assim, ali eu conheci um pouco mais da história dele, né? Essa história que ele contou, esse resumo de ser expulso e tal, dessa virada, e a virada da página da vida dele foi sensacional, né? Rafa, eu creio que muito já foi falado, quase todo o tempo já tá chegando no final. Eu queria que sim, que você colocasse para as pessoas qual que você acha que foi a sua maior dificuldade em tudo isso até hoje, né? Esses pontos, né? E você já falou algumas coisas que te motivaram, né? Realmente a dar a volta aí, você, por exemplo, você falou assim, eu não era um bom exemplo, e de repente virei do nada, então hoje um pós-doutorando aí, e a gente fica, né, fica aí, assim, admirado da sua história, da sua superação, da sua mudança. Qual que você acha que foi a maior de todas as dificuldades que você teve que superar? Eu vou unir as duas perguntas. A indignação me move, né? Todo pesquisador, e o professor universitário não deixa de ser um pesquisador, ele é movido pela indignação. Então, assim, por que que isso acontece? Então ele vai investigar para saber por que que isso acontece. Eu acho que assim, a tua pergunta é excelente, porque assim, o que me indignou foram as injustiças que eu mesmo sofri muitas vezes, seja no futsal, seja na área acadêmica. Então assim, sempre quando eu sofria um revés, quando eu sentia que eu era prejudicado, muitas vezes até talvez eu não fosse, mas eu entendia que eu era, eu buscava melhorar. Né, melhorar. Então assim, poxa, eu fui rejeitado aqui como treinador, então eu vou crescer como treinador. Né, graças a Deus passei por Paranavaí, Maringá, Cianorte, Francisco Beltrão, fui técnico da Seleção Paranaense. Tenho orgulho de dizer que acho que eu sou a única pessoa que fui treinador da São Lucas e do ACP. Nossa. Futebol e futsal. Futsal e futebol. Futebol e futsal. Fui supervisor da São Lucas, fui supervisor do ACP, então eu fui técnico e supervisor dessas duas equipes. Então, assim, a indignação, Anderson. A indignação sempre, quando eu me sentia vitimizado, eu não assumia essa função de vitimizado. Eu buscava. Por exemplo, eu via que muitas pessoas faziam mestrado em Maringá e ninguém me abria as portas para fazer em Maringá. O que eu acabei fazendo? Fui fazer em Londrina. Né? Quando eu senti que eu era prejudicado muitas vezes na área acadêmica em alguma instituição, cara, eu buscava dar aula em outra instituição. Então, a indignação sempre me moveu, né? Eu saí bastante chateado da última vez que eu trabalhei na Secretaria de Esportes e eu jurei para mim mesmo que eu não voltaria, né? Eu senti que também fui prejudicado e acabei voltando como secretário, né? No cargo maior ali, a convite do Kaique. Então, a indignação me fez perceber que eu preciso melhorar, né? Esses dias eu vi um podcast do Thiago Nunes, ele falando da saída dele do Corinthians. Ele não responsabilizou ninguém. Ele falou, talvez eu não estivesse preparado para aquilo. Mas foi um aprendizado para mim. Então, para mim, assim, o erro é muito pedagógico. E a gente erra muito na vida. As pessoas que acham que só acertam, elas não evoluem. Então, eu parto do pressuposto que eu estou sempre errando. Então, eu preciso melhorar através desses erros que eu acabo cometendo. Hoje, como secretário, falar que a gente faz tudo certo? Não. Eu posso dizer que o Rafael de hoje, 2022, já não é o mesmo de 2017, quando entrou. Eu faria muitas coisas diferentes, mas porque a gente está em processo de aprendizagem. O ser humano, ao longo da vida, ele evolui, né? Ele evolui. Talvez até, de acordo com a minha doutrina, em outras vidas ele tenha para evoluir. Então, como que a gente não vai evoluir no dia a dia? Então, eu não estudo para ser melhor do que ninguém. Eu estudo hoje para ser melhor do que eu fui ontem. Muito bem. Olha, Uau. que aula, hein? Você que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, né? Escutar uma pessoa que realmente estudou a vida toda. Você falava, né, Rafael? Faz 30 anos que você está estudando. Ininterrupto. Eu entrei em administração em 93, agora no final de 2022 eu completo 30 anos ininterruptos. Já dei aula em 4 cidades. Para você ter uma ideia, eu estudei na Unespar, estudei na Unifates, estudei na UEM, estudei na Unopar, estudei na Universidade Federal, fiz doutorado e agora estou na UEM de novo. Só falta a UEL. Preciso arrumar alguma coisa para fazer ali na UEL. Na UEPG, de Ponta Grossa. Todas essas formações acadêmicas em nível superior, pós-graduação, em todas essas universidades. Só falta agora ali alguma coisinha na UEL. Ô, Rafael, você é extremamente técnico, né? Com esse currículo, não tem nem o que falar. Você já pensou em entrar para a política? Não. Ser candidato Não, mesmo? Não. Há muitos anos atrás, um grupo de pessoas, por ser uma questão do segmento específico do esporte, quiseram lançar minha candidatura, mas eu não tenho perfil. Acho que o setor público está me preparando muito bem. É mais uma faculdade que eu carrego, estamos indo aí para o 7º ano, para me preparar para a iniciativa privada. Acho que assim, a gente tem que... Eu não sou o secretário, eu estou o secretário. E acho que tem que vir outras pessoas, darem prosseguimento também ao trabalho, com as suas ideias, né, deixar um legado. Não penso na vida pública, né, penso sim na iniciativa privada. E por isso que eu escolhi até o curso de fisioterapia, porque eu vejo que a área da educação física hoje,
ela está perdendo um pouco de espaço. Urbanização das cidades, eletroeletrônico, na evolução das tecnologias. E o esporte ele precisa se reinventar. E voltamos no início da nossa fala. E eu acho que uma dessas reinvenções ela está ligada à área da saúde. Nós temos aproximadamente 70% da população obesa e com sobrepeso. 70%? Aproximadamente 70%. Olha. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. A área escolar também está bem aquém do que era na nossa época, com o professor Manuel de Lima. Então, acho que a gente precisa reinventar. E essa reinvenção parte de caminhar para a área da saúde. Nós temos muito a contribuir com a área da saúde. Por isso que eu estou fazendo o curso de fisioterapia, porque eu enxergo esse nicho de mercado na cidade de Paranavaí. Muito bem, olha, estamos aqui, né? Você que ligou o rádio nesse momento, com o Rafael Taviano, secretário de Esportes e Lazer aqui do município de Paranavaí. Olha, chegou a hora, né? Chegou a hora de nós darmos o nosso brinde para você, né? Um mimo da Rádio Mais, uma caneca personalizada. E aquela pergunta, né? Aquela pergunta que eu faço todas as vezes. O que vai, café ou cerveja? Olha, eu vou responder com um diagnóstico do Dr. Sérgio Dota. Eu tava com triglicérides meio alto, ele falou, você toma muito café com açúcar? Eu falei, doutor, quase uma garrafa por dia. E cerveja? Eu falei, todo final de semana. Ele falou, você vai ter que reduzir. Eu cortei o café com açúcar e fiquei com a cerveja. Então tá respondida a sua pergunta. E ainda mais sexta-feira, né, Meu Mirinho? Deus, sexta-feira. Verdade. Ainda mais sexta-feira. Vai estrear. Rafael, antes das suas considerações finais, né, a gente queria, tem muitas participações aqui, o Márcio Cândido mandando parabéns pro Rafael, né? fera, esse é fera. Fui Está professor do junto. Márcio no curso de marketing. Ah, é de marketing? Dei aula no curso de marketing e processos gerenciais também na Que faculdade. legal. Olha, o Orlando Orfei também, lá da Pontal, parabéns pela Ele escolha. é um craque, o filho dele é um craque. Rafael, nosso amigo, Claudemir, lá da Piracema, um grande abraço pro nosso amigo Rafael. Deixa eu ver quem mais. O Igor Zanoli, professor Igor Zanoli também, falou parabéns pela escolha. Um grande abraço. Olha, várias participações aqui, mandando um alô. Davi Galvão, Elite Cabeleireiros, bom dia, manda um abraço pro nosso amigo Rafael Otaviano. Olha, muitas participações aqui no Anderson. Olha, também. Crizuca mandando aqui o bom dia, parabenizando. O Valmir Trocini falando que ele não pode acompanhar, mas mandando um abraço para ti, que ele tá no hospital, mas vai assistir depois pelo Facebook. Professor Marcelo Mercúrio e olha, muita gente mandando aqui, parabenizando pela participação, menino. Menino jovem, tem muito pra somar ainda com o Paranavaí. Parabéns, Rafael. Deus o abençoe. Fé e foco sempre. Isso é o que não faltou pra você. Quer dizer, faltou no começo, né? Mas depois teve. Parabéns. Sempre microfones, portas abertas. O que você precisar, a Rádio Mais estará à sua inteira disposição. Suas considerações finais. Não, eu que agradeço. Assim, as considerações finais são só de agradecimento mesmo por esse reconhecimento, né? De vocês aí, das pessoas que indicaram também. Parabenizar vocês pelo programa, acho que é importante, assim como o livro que a gente escreveu sobre o futsal resgatou a memória de muitas pessoas. Eu me lembro do Troian, veio aqui no lançamento do livro no teatro com a neta, mostrou para ela, chorou. Muitas pessoas até hoje me pedem edição desse livro, a gente não tem mais. E então, assim, esse resgate, sabe, assim, isso não tem preço. Você mostrar para as pessoas através do seu exemplo o que pode ser feito, né? Como a vida das pessoas podem dar essa guinada. Com 40 anos, eu falei assim, poxa, tanta gente jovem fazendo doutorado, aí já doutor, e eu com 40 anos, hoje eu vejo que foi a idade primordial para eu ter feito doutorado, porque eu tinha uma maturidade suficiente para atender. E para finalizar, assim, eu vou parafrasear o Cortella, né? Ele fala que inteligência é a capacidade que a gente tem de adquirir conhecimento. Cultura é a capacidade que a gente tem de reter esse conhecimento adquirido. E sabedoria é a capacidade que a gente tem de usar esse conhecimento que a gente reteve. Um bom dia a todos e muito obrigado. Que coisa, hein, Mirinho? Que Verdade. Coisa, que entrevista. Parabéns, viu, meu amigo Rafael Otaviano, que realmente faz um excelente trabalho aqui na cidade de Paraná. Deixa eu falar mais uma coisa. O que você falaria para o jovem, né, o jovem que está aí estudando, pratica educação física, já está pensando em entrar no mercado de trabalho? Seguir esse exemplo seu, né, Rafael? Muito estudo,
trabalho levar as coisas a sério, né? O meu filho mais velho, vamos partir de dentro de casa, ele tá nesse caminho, sabe? Hoje ele tá terminando a educação física, se forma agora em dezembro, tá junto comigo em fisioterapia, já tá estagiando numa grande academia de Londrina, acho que nem volta para Paranavaí mais. Então eu tenho conseguido colocar na cabeça dele aí a importância dos estudos, né? Não deixar tão para frente, né, Mirim, como eu deixei, tentar fazer um pouco antes, porque daí as portas vão se abrindo, né? Vou fazer 50 anos agora, em dezembro, tô não estabelecido, né? Muito embora tenha toda esse leque de possibilidades. A vida não é fácil, né? Acho que assim, hoje a possibilidade de estudo é muito maior. Na nossa época, você tinha que passar por um processo seletivo para fazer uma faculdade. A pós-graduação existiam critérios rigorosos para você entrar, não era acesso a todo mundo, né, doutor? Então hoje tem informações importantes nas redes sociais, hoje a própria rádio, TV te dão subsídios, assim. Dedicação, né? Eu acho que o estudo, ele transforma as pessoas. Como eu falei, eu não busco ser melhor do que ninguém porque eu estudo. Eu tento ser melhor do que eu fui, do que eu sou. Eu era um cara que pegava um diário do Noroeste e ia para a página do esporte do horóscopo. Só. Né? E hoje você procura entender. E aquilo que a gente conversou no bastidores, para finalizar. Eu não preciso saber tudo sobre todas as coisas, mas eu preciso saber muito sobre aquilo que eu trabalho. Muito bem. É isso aí, Mirim. Muito bem. Nosso muito obrigado. Suas considerações finais, doutor Ademir? Olha, eu queria agradecer, comunicador Mirim, Anderson Silva, mais uma semana no Jornal da Rádio Mais, primeira edição. Agradecer a todos os ouvintes, mais uma vez, professor Dr. Rafael. Realmente uma entrevista fantástica, né? Você que esteve ligado, principalmente você jovem, que está aí estudando, que está lutando, você vê que você tem que procurar sempre se aprimorar. Nunca é demais você buscar o conhecimento. Eu tenho certeza, quando você chegar lá numa entrevista de emprego, você ter um conhecimento a mais, um curso a mais, vai ser primordial para você conseguir esse seu primeiro emprego. E aí, meu amigo, não pare mais, continue estudando, continue se aprimorando, que realmente você vence. Obrigado a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Anderson Silva. Abraço, Mirim, abraço, doutor Ademir, meus companheiros aí, né? Mais uma semana cumprida. Obrigado, né, Rafael, por compartilhar conosco aí da sua história. E que história, né? Nossa, foi uma aula, uma lição de vida e uma aula para todos nós. Gente, ótimo final de semana para todos. Obrigado pelo carinho, né, pela sintonia da semana toda. Que seja muito abençoado, cheio de paz e luz. E até segunda-feira, às 7 horas, com a graça de Deus. Estamos aqui com mais uma edição do Jornal da Mais. Abraço e até lá. E assim finalizamos mais um Mais Personalidade.